Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos iniciar mais uma disciplina muito interessante, que eu tenho certeza que vai preparar vocês aos possíveis desafios que vocês irão enfrentar dentro do mercado de trabalho, né? Porque urgência e emergência nos coloca aí frente a situações difíceis, situações complexas, e nós, enquanto profissionais de enfermagem, precisamos estar preparados para atender aos pacientes nessas situações um tanto quanto difíceis, um tanto quanto delicadas, tá? No primeiro momento, vamos fazer a diferenciação: urgência e emergência. Pessoal, um quadro urgente é um quadro em que o paciente ele está com um comprometimento sério em relação à sua saúde, porém, naquele exato momento, não existe o risco iminente de morte. Mas esse paciente ele precisa ser devidamente atendido, porque se aquele quadro não for devidamente revertido, se esse paciente não for devidamente assistido, o quadro da urgência pode tornar-se mais grave, passando a ser um quadro de emergência. Tá? Então, a urgência é um quadro em que o paciente se encontra numa situação delicada, onde ele sente diversos desconfortos, por exemplo, uma fratura, uma luxação, porém, ele pode ainda aguardar um pouco, tá? E ele precisa ser devidamente assistido, realizar os devidos exames, tudo com muita cautela, porque daquele quadro ele pode evoluir a um quadro mais grave, evoluindo ali a um quadro emergente, né, de emergência, e ali sim ter o risco iminente de morte, tá? Então conceituamos urgência. Vamos conceituar agora emergência. O quadro emergencial, pessoal, é todo aquele quadro em que a vida do paciente corre risco, o risco iminente de morte. Então o paciente ele pode morrer a qualquer momento se ele não for atendido imediatamente. Vamos dar um exemplo: hemorragias severas, parada cardiorrespiratória, acidente vascular encefálico. Precisa-se de um atendimento imediatista, porque de fato esse paciente ele pode vir a óbito em decorrência dessa situação muito fragilizada de sua saúde. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o perfil desses profissionais. Pessoal, quando que eu irei trabalhar com urgência e emergência? Profissionais que trabalharão em atendimento pré-hospitalar, né, em APH, remoção, né, de diversos tipos que temos aí no mercado, as remoções particulares, de empresa, enfim. O profissional que atua no pronto-socorro, ele pode se deparar com situações urgentes e emergentes. E o fundamental aqui deste profissional é manter o equilíbrio, tá? O seu equilíbrio, pois as situações que nos aparecerão são situações delicadas. E logo eu, enquanto profissional de enfermagem, eu preciso deter de racionalidade, eu preciso saber quais são os procedimentos que eu vou aplicar àquele paciente e eu preciso ter equilíbrio. Porque se eu me deparo com uma situação complexa e delicada, e eu fico, sabe, afobada, desesperada, eu não vou conseguir agir com a razão e, consecutivamente, eu não irei prestar um atendimento de serviço ao meu paciente, tá? Então, é fundamental que tenhamos aí essa concepção, esse equilíbrio, tá? Esse preparo, tá? Então, esse preparo emocional, essa serenidade, né? Ao enfrentarmos uma situação urgente, emergente, né? Que requer ali agilidade, habilidades técnicas, é fundamental que nós tenhamos aí esse equilíbrio, tá? Aquele respirar fundo e executar os procedimentos conforme sempre as técnicas, conforme o protocolo das instituições, e sempre com embasamento científico. Mas também é muito importante, tá? Essa postura e a agilidade também é fundamental, porque são situações em que o tempo ele é ganho, né, em benefício ao paciente. Então é fundamental que tenhamos aí essa conduta, né, essa serenidade, essa tranquilidade. Não vamos nos desesperarmos quando encontrarmos uma situação complexa, tá? Precisamos manter essa serenidade, o conhecimento, isso é fundamental, e a agilidade, porque quanto mais ágil eu for, maior probabilidade, né, e eficaz em meus procedimentos, maior probabilidade o meu paciente tem de sobreviver ou de sair desse quadro urgente, tá? Então isso é fundamental, né? Mas para que eu consiga obter esse traço aí esse perfil profissional, eu preciso ter conhecimento,
tá? Esse conhecimento que vocês adquirem no curso, os cursos extras que vocês fazem, isso é muito importante. O conhecimento e esse autocontrole também, isso é fundamental, porque uma vez que eu me deparo com situações complexas, se eu me desesperar, se eu entrar em pânico consecutivamente, não conseguirei prestar uma boa assistência ao meu paciente. Então isso é fundamental. Tá ok, pessoal? Isso a gente vai falar muito ainda no fórum, nas discussões de atividade. Então, isso é um papo bem interessante. A questão da postura do profissional, tá? Lembrando, gente, cada setor, ele exige de nós, né, algumas características que precisam ser mais afloradas, né? Por exemplo, creio que uma pessoa que trabalhe com as crianças na neonatologia ou que trabalhe na pediatria são pessoas que precisam ser mais carinhosas, que precisam ser mais tranquilas, claro, conhecimento, agilidade, mas aqui, falando em urgência e emergência, logo esses traços, eles serão predominantes, a agilidade e os conhecimentos técnicos, científicos, então isso é fundamental, tá? Então essas características, para quem se identifica, né, com esse setor e sonha em trabalhar nesse setor, essas características elas são bem predominantes e elas são de muita valia no atendimento a pacientes urgentes e emergentes. Pessoal, mediante então tudo isso que nós estamos vivendo, né? Pensem só, daqui a pouco faz um ano em que estamos ali sobre essa ameaça biológica constante, né, da doença, da patologia, da Covid-19, do isolamento social, em que o nosso estilo de vida mudou de modo muito abrupto, né, muito rápido, tivemos que nos adaptarmos, por exemplo, a isso, né, vocês estudando em casa, eu trabalhando em casa, então é uma realidade de um impacto muito grande a nível mundial, né, mundialmente falando. Todas as pessoas elas tiveram de se adaptar a uma outra forma de viver. O distanciamento daqueles que nós gostaríamos de estar perto, né? O trabalho, né? A presença no trabalho, na escola que nos faz falta. Muitas pessoas ficando desempregadas, muitas pessoas morrendo, né? Que nós conhecemos. Muitas pessoas adoecendo, a gente vê várias notícias na televisão, essas notícias elas mudam, as ordens políticas elas mudam diariamente, nós ficamos à mercê de tudo isso. Toda essa situação, né, todas essas situações, desculpa, todo esse contexto, eles vão implicar em alterações psíquicas dos indivíduos, né? De que modo? É um momento muito delicado, em que há uma tendência, há uma probabilidade muito grande de pessoas, em decorrência de todas essas mudanças que eu citei a vocês, existe uma grande probabilidade dessas pessoas desenvolverem doenças psíquicas. Quais são essas doenças psíquicas? Os transtornos de ansiedade dos mais variados. Existem aquelas pessoas que já têm um diagnóstico, né, de transtorno afetivo, bipolar, pessoas com esquizofrenias, pessoas com diversos distúrbios emocionais, que há uma probabilidade muito grande, né, mediante a todo esse cenário complexo que nós estamos vivendo, dessas pessoas terem aquilo que nós chamamos de um surto psiquiátrico, né? Então, de repente, é um paciente que tem esquizofrenia, né? O que é a esquizofrenia, por exemplo? Talvez vocês já tenham estudado, mas eu só vou dar uma breve adiantadinha aqui para vocês. A esquizofrenia é um distúrbio mental onde o paciente ele não consegue se conectar com a realidade, então ele tem alucinação. O que é alucinação? Ele vê coisas, ele ouve coisas inexistentes, ele sente cheiros inexistentes, ele fala sozinho, ele tem percepção tátil inexistente. Então vamos imaginar que este paciente que já tem esse diagnóstico, esse paciente estando nessa questão, nessa pressão que talvez ele não consiga compreender,
né? Talvez queira sair e não pode, né? As notícias que talvez ele não consegue absorver, que ele vê na mídia. Vamos imaginar que esse paciente, ele já tem uma probabilidade a ter surtos psíquicos. Então vamos imaginar que mediante a todo esse cenário, ele não vai conseguir muitas vezes lidar com tantas informações, com toda essa questão de não poder sair, dessa questão das notícias que talvez ele possa vir a acompanhar na televisão, e existe aí uma grande possibilidade dele ter um surto psíquico, né? Por conta de todos esses fatores, todos esses gatilhos. E aí, pessoal, esse paciente, ele vai não somente responder de modo psíquico a todos esses eventos, como o seu estado físico também ficará alterado. Então, será muito comum esses pacientes apresentarem taquicardias, né? Você verificar ali os sinais vitais, os batimentos cardíacos estarem extremamente acelerados, pressão arterial extremamente elevada, em decorrência do que, gente? Porque o emocional dos indivíduos desencadeia uma série de respostas orgânicas, tá? E a parte cardíaca e respiratória são uns dos primeiros indícios disso. Então, esse paciente, ele terá aumento dos batimentos cardíacos, ataque cardíaco, ele terá um aumento dos movimentos respiratórios, né? O que vai trazer muitos desconfortos, o que pode, num primeiro momento, nos parecer que esse paciente está tendo uma parada cardiorrespiratória, quando na verdade é todo um contexto de cunho emocional, tá? Porque o nosso físico, ele também responde às nossas emoções, o nosso sentir. Então esse paciente, ele pode se apresentar, um exemplo, tá? Eu falei aqui da esquizofrenia, mas pacientes com síndrome do pânico, ansiedade generalizada, também em decorrência de todas essas emoções que serão tão intensas que elas acabam desencadeando sintomas físicos, tá? E ainda eu deixei ali o texto para vocês, e ainda falando das emergências psíquicas, o paciente, ele pode ficar tão alterado ao ponto também dos que estão em sua volta correrem riscos, porque ele vai se tornar agressivo, ele pode querer tentativas ao suicídio. Então toda essa situação se caracteriza como uma emergência psiquiátrica, ou seja, onde o risco, existe ali um risco sim de vida daquele indivíduo, né, com alterações psíquicas, mas os que estão à sua volta também correm esse risco. Então esse paciente, muitas vezes ele é levado a um pronto-socorro, tá? É óbvio, num primeiro momento, esse paciente, ele é devidamente estabilizado, nós iremos verificar e monitorar os sinais vitais, iremos administrar as medicações indicadas para acalmá-lo, né, naquele momento, mas e logo depois esse paciente será encaminhado ao centro, ao CAPS, por exemplo, né, para que assim ele tenha um tratamento contínuo. Mas num primeiro momento, com esse conceito de emergência psiquiátrica, esse paciente irá chegar de repente no seu setor, ou você, enquanto remoção, pode atender esse paciente a fim de estabilizar essas questões físicas que são decorrentes de suas emoções. Então nós, profissionais de enfermagem, isso eu acho muito importante falar aqui logo na primeira aula, inaugural aqui da disciplina, porque é uma constante que nós iremos nos deparar ali no futuro não tão distante, né? Justamente por conta de todas essas alterações que nós estamos vivendo de fato. A probabilidade de indivíduos desenvolverem diversos distúrbios psíquicos dentro desse período é muito grande, então por isso que eu decidi falar para vocês. E eu acho que é fundamental que o profissional de enfermagem esteja devidamente preparado para lidar com essas situações, né? Porque não deixa de ser uma necessidade emergencial do indivíduo, a questão psíquica, porque o aspecto psíquico, ele é considerado aí como um fator de saúde importante a ser considerado. E o aspecto psíquico, ele interfere de modo direto na saúde do indivíduo. Por quê? Quando estamos estressados, né, quando estamos numa situação de conflito, o nosso cérebro desencadeia uma série de mecanismos para nos preparar
para uma situação de risco que muitas vezes não existe. Então, são batimentos cardíacos acelerados, movimentos respiratórios acelerados, atividade gastrointestinal acelerada. Então, toda essa mudança e hormônios como adrenalina, noradrenalina sendo liberados na nossa corrente sanguínea, então faz uma verdadeira ebulição ali no nosso organismo. Então, esse paciente, ele precisa ser estabilizado, né? Monitorar os seus sinais vitais, administrar a medicação, né, adequada ao seu diagnóstico, como os calmantes, como os antipsicóticos, né? Os antipsicóticos, eles vêm a tentar diminuir essa questão dessas alucinações e delírios que podem colocar o paciente em risco, porque ele pode falar que está ouvindo alguma voz, que quer matar ele, que quer matá-lo, e aí ele pode tentar ao suicídio. Então, essas medicações, elas vêm minimizar esses sintomas, tá? Então, nós vamos tratá-lo dessa forma. Nós vamos monitorar as questões físicas, né, que são decorrentes dessa questão psíquica, e vamos também tratar das questões psíquicas de modo imediato, tá? De modo a administrar a medicação adequada ao paciente, de modo a orientar os seus familiares, porque naquele primeiro momento nós vamos tratar da causa emergencial, mas esse paciente, posteriormente, ele deverá ser atendido aí por um médico psiquiatra, para que assim ele tenha um atendimento melhor de acordo com o seu diagnóstico, ok? Pessoal, é muito importante que nós tenhamos a abordagem certa com esse paciente, tá? Como que eu vou fazer, professora, para saber quando esse meu paciente ele está tendo uma alteração de sinais vitais, ele está muito agitado, quando é uma causa física, quando é uma causa psíquica que desencadeou a causa física? Através daquela avaliação primária, através da avaliação do nível de consciência. Você verá como seu paciente se porta, você verá o seu discurso e logo assim também o acompanhante vai poder adiantar isso a vocês, talvez um prontuário já adiante, mas essa visão é muito importante, a avaliação do nível de consciência, né, com discurso incoerente, agitado, logo você poderá notar que aquele paciente, psicologicamente falando, ele não está bem e aquele quadro vai se manifestar no físico do paciente. Então, nós precisamos ter essa visão mais abrangente. De modo, pessoal, a nos sentirmos seguros na assistência a esse paciente, né? De modo que eu preciso passar a segurança a esse paciente. O meu falar, ele precisa trazer confiança àquele paciente que já está tendo um sofrimento psíquico e esse sofrimento psíquico já está se manifestando em sintomas físicos. Então eu preciso criar um contexto de muita tranquilidade com esse paciente, o meu falar tem que ser calmo, a minha abordagem ela tem que ser ética, tá? Não diminuindo a importância desse problema por se tratar de um problema psíquico, né? Então eu preciso ter essa abordagem ética com esse paciente de modo a criar essa conexão ali de confiança com ele. Muito importante o ambiente, tá? Então, o seu paciente, muitas vezes, você pode atendê-lo ali na unidade de pronto atendimento e é uma unidade muito agitada. O que eu sugiro a vocês? Nós precisamos fazer com que esse ambiente, ele seja um ambiente ameno, tranquilo, em que o paciente ele se sinta de fato seguro. Outra coisa, vai ser muito comum alguns dos pacientes chegarem ali para vocês muito agitados, e com alucinação, como eu expliquei, vamos lá. A alucinação é quando o paciente tem alterações nos 5 sentidos. No ver, né? Então ele vê coisas inexistentes. No ouvir, ouve vozes, esse é um dos mais comuns, tá? Pode sentir odores, né? No olfato, pode sentir gostos inexistentes no paladar e a questão tátil. Então, as alucinações, elas estão relacionadas aos 5 sentidos. E o delírio está relacionado ao pensar. São pensamentos totalmente desconexos. Então, esses pacientes, no primeiro momento que ele chegará na unidade de pronto atendimento, né, a vocês, ou quando, de repente, estamos com a remoção e vamos atender esses pacientes, nós precisamos entender que quando ele tem a apresentação de alucinação e delírio, eu tenho que evitar todo e qualquer estresse a esse paciente, porque o fator estressante é um gatilho para piorar o seu quadro, tá?
E assim fica difícil a nossa assistência de enfermagem. Não conseguiremos pulsionar veia para administrar medicação, não conseguiremos monitorar sinais vitais, porque a agitação psicomotora dele vai ser muito intensa. Então, outra sugestão que eu dou a vocês, o que facilita muito a nossa abordagem a esse paciente em emergência psiquiátrica, é cultivarmos ali, vamos supor, se o paciente está com alucinação, delírio, não precise ficar falando a ele, concorde com ele. Então ele tá vendo coisas, fala, calma, aquilo vai passar. Não fique o contrariando, porque naquele momento é a realidade daquele paciente, tá? Então, como eu descrevi para vocês anteriormente, as doenças psíquicas mais graves, eu dei o exemplo aqui da esquizofrenia. Outra condição que vale muito a pena a gente falar, porque ela vem se tornando cada vez mais frequente, são as crises de síndrome do pânico também, tá? Que num primeiro momento ela pode não trazer toda essa confusão mental, mas ela pode fazer com que o indivíduo, ele acredite aí, né? Porque são todos os sintomas físicos, que está tendo um ataque cardíaco, que está tendo um acidente vascular encefálico. Por quê? O estresse daquele indivíduo, ele é tão grande, né? Onde o sistema nervoso central vai, porque é assim que funciona, o sistema nervoso central, ele reconhece uma ameaça, né, que não existe, mas ele acha que a pessoa está sobre uma ameaça, e faz com que o seu organismo trabalhe muito mais rápido a fim de combater aquela ameaça. Então esse paciente na questão da síndrome do pânico, né, numa crise, terá batimentos cardíacos acelerados, terá movimentos respiratórios acelerados, atividade gastrointestinal acelerada e o medo iminente de morte. Então, é muito importante que nós, profissionais de enfermagem, tenhamos essa sensibilidade e garantir àquele paciente que tudo vai ficar bem, tá? Porque num primeiro momento, ela pode chegar ali no seu setor ou solicitar o serviço de emergência achando que está tendo uma parada cardiorrespiratória, achando que vai morrer, quando de fato todo o contexto ele é desencadeado por uma crise psicológica. Então eu preciso ter essa sensibilidade. Então daí que vem a avaliação do nível de consciência, conversar com esse paciente para entender e ajudar dentro desse cenário, né? Porque o apoio emocional aqui vai ser fundamental. É óbvio, vamos monitorar sinais vitais, vamos medicar, né? Vamos sempre conforme a prescrição médica, vamos propiciar um ambiente tranquilo, mas é fundamental que nós tenhamos essa sensibilidade, né, de saber reconhecer, pessoal. Principalmente quem for trabalhar em remoção, vai chegar na casa, principalmente mulheres. As mulheres, elas apresentam muito a síndrome do pânico, né? Por conta de toda a pressão social, por conta de toda a questão hormonal, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, são muitas questões envoltas aí. Então, você vai atender uma jovem, por exemplo, com esse diagnóstico, você precisa ter essa sensibilidade para perceber quando de fato essa crise ela é decorrente aí de um quadro emocional, tá? Então, em doenças mais graves, né, que envolvem aí alucinação, delírio, que envolvem as psicoses como a esquizofrenia, doenças em que o paciente ele talvez não tenha esse tipo de confusão, mas os sintomas físicos serão muito intensos, como na síndrome do pânico, ou numa ansiedade generalizada, ou numa depressão em que esse paciente ele quer atentar contra a própria vida, no suicídio, ou então quando ele está tendo um surto psíquico, ele quer agredir as pessoas que estão à sua volta. É muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade, tá? Pessoal, existem alguns métodos de contenção desses pacientes, né, como a contenção mecânica, onde nós fazemos a restrição de movimentos desse paciente à beira do leito. Isso é um dos procedimentos que se tem ali um protocolo. Quando vocês forem trabalhar nas instituições, é muito importante que vocês peçam para conhecer os protocolos de cada procedimento. Por que isso é fundamental? Cada instituição tem um protocolo. Por exemplo, cada instituição tem uma forma de protocolo para curativo. Cada instituição, porque eu sendo um bom funcionário, eu vou respeitar o protocolo, porque o protocolo ele é como se fosse um manual de instrução de um determinado procedimento. A contenção mecânica, ele é um procedimento, tá, gente, que nós vamos realizar com pacientes tendo surtos psíquicos, mas assim, em última instância, porque isso é algo que traz muito sofrimento emocional ao paciente, né? Nós vamos fazer a contenção ao leito, então isso pode ser um dos fatores que piora o seu quadro emocional,
Então, nós temos que ter muita cautela, junto com a nossa equipe, de promover esse tipo de procedimento ao paciente, tá? Então, assim, quando de fato ele estiver extremamente agressivo, a gente já ter administrado a medicação e ainda assim nós não conseguimos obter um resultado satisfatório, aí nós fazemos a contenção. Eu particularmente, eu não gosto muito porque eu acho uma coisa um pouco agressiva, assim, mas ainda é permitido, tendo em vista que nós fazemos a contenção mecânica mediante ao risco que o paciente e os outros estão correndo à sua volta, porque ele quer bater, ele quer muitas vezes atentar contra a própria vida. Outra coisa que eu vou reforçar para vocês, talvez eu tenha dito lá no comecinho, sobre a segurança do ambiente, tá? Então, retire do ambiente todo e qualquer objeto que possa representar risco ao seu paciente, objetos pérfuros cortantes, como agulhas, como tesouras, como lâminas de bisturi, porque esse paciente, muitas vezes, ele, em decorrência do seu sofrimento emocional, ele tem um risco aí para suicídio, então nós temos que evitar esse tipo de situação, tá bom? Pessoal, vou dar continuidade, então a gente já vai continuar falando, colocarei mais tópicos para vocês aí da plataforma, pra gente continuar falando sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada!